Gente, hoje eu vou ministrar sobre como crescer na graça de Deus, amém? O Senhor falou comigo algumas coisas durante a semana e eu comecei a meditar sobre algumas coisas, sobre como nós devemos crescer no Senhor, né? Aquilo que nós temos que desenvolver como cristãos. E hoje exatamente o que eu vou falar é exatamente como crescer na graça de Deus. E você pode perguntar, Thaís, o que é graça? Né? Graça, o que é graça, irmão? Graça é favor de Deus, amém? Ele nos favorecendo também, é poder de Deus. Graça também é capacidade, é habilidade, é auxílio divino. E nós devemos observar, amados, sobre a importância da graça na nossa vida. Né? É importante porque nós aceitamos o Senhor como Salvador, mas nós devemos desenvolver a graça do Senhor na nossa vida. Nós devemos crescer nessa graça. Então, primeiramente eu quis definir o que é graça, para que você possa entender que é favor de Deus, é a habilidade do Senhor, é capacidade, é o auxílio divino, é Ele nos favorecendo. Amém? Diga assim comigo, favorecendo. É o poder de Deus na minha vida também. Então, tudo isso é graça do Senhor. Amém? E nós devemos observar que nós precisamos nutrir o nosso espírito. Amém? Nós devemos nutrir o nosso espírito e nos tornar cada vez mais cristãos melhores, para crescermos na graça de Deus. Amém? Então, esse é o ponto mais importante. Eu vou tentar, porque eu sou muito de esboço, a gente tem muitas coisas no coração, mas eu fico tentando ir para os tópicos para que a gente não possa esquecer. Amém? Mas nós precisamos, amados, nutrir o nosso espírito. Nós precisamos entender que o primeiro ponto para que você possa crescer na graça de Deus é alimentar o seu espírito. Amém? Alimentar daquilo que vai nutrir o seu espírito. Você pode observar, né? Hoje eu estava até pensando a respeito disso, que a gente pode se alimentar de várias coisas, não é verdade? A gente se alimenta de várias coisas. E algumas coisas que a gente se alimenta é normal que vá nutrir o seu corpo. E outras coisas que você não tem um déficit, que você não se alimenta, possivelmente tem uma carência de proteína, de vitamina e de muitas coisas para o seu corpo, não é verdade? Quando você fazer um hemograma, você percebe, eita, está faltando vitamina D. Está faltando ferro, que eu não estou me alimentando. E entre outras coisas mais. É uma citação de algo natural, para você entender que quando nós nutrimos o nosso espírito, certamente, amados, você vai estar cheio do Senhor. E quando você alimenta as coisas que não é do espírito, a carne, por exemplo, você vai ter um déficit do espírito na sua vida. Amém? Então, nós devemos compreender isso. Que aquilo que alimenta, devemos compreender que aquilo que alimenta a carne vai deixar o espírito faminto. Ok? Então, se você alimenta a carne, vai deixar certamente o espírito faminto. E nós precisamos nos alimentar. Nós somos seres espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais. Nós somos espírito, habitamos uma alma e possuímos um corpo. Ou melhor dizendo, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Ok? Essa é a ordem. Nós somos seres espirituais. Não é o contrário. Você não é uma alma, você não é uma carne. Você é ser espiritual. Amém? E como seres espirituais, nós precisamos nos alimentar do Senhor. Para que você possa desenvolver a sua vida espiritual e crescer na graça de Deus. Amém? Você pode ter, queridos, muitos anos de crente. Você pode ter uma história muito bonita. Amém? Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para contar na sua vida. Mas você pode também ter muitas coisas que você poderia ter vivido por você carecer de alimentar-se do Espírito Santo. Amém? Alimentar da palavra, alimentar da oração, alimentar de buscar o Senhor, alimentar de tirar os impedimentos que vai te fazer com que você não cresça na graça do Senhor. Amém? Então nós devemos compreender que aquilo que alimenta a carne vai deixar o espírito faminto. E eu pergunto a você, o que você tem investido o seu tempo? Qual o tempo que você tem dedicado ao Senhor? Amém? Qual o tempo que você tem dedicado para as coisas do Senhor? Uma pergunta para você, tá? Dedicado para o Senhor nessa vida tão corrida, nessa vida com tantas tarefas, nessa vida tão louca que muitas vezes a gente tem, né, de começar de manhã, quando chega, estou aqui. Hoje são muitas demandas.
né? Além das que já são convencionais, a gente tem agora os smartphones com WhatsApp, redes sociais, né? Mensagens que vêm de todos os lugares. Mas você precisa colocar, amados, o tempo das suas prioridades. Amém? Isso é para mim também, é para todo mundo. Deus fala comigo primeiro antes de eu ministrar para vocês. Amém? Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E eu quero dizer para vocês que existem muitas coisas que nós podemos prestar atenção, que pode alimentar e também que pode nos distanciar. Por exemplo, músicas, livros, conversas, vídeos, comportamentos que são adotados, celulares, como eu citei, redes sociais e etc. Amém? Muitas coisas podem te aproximar de Deus, mas também existem muitas coisas que podem te distanciar do Senhor. Essa semana eu estava no culto de oração à noite e o dia normal, né, trabalhando várias coisas. E eu de repente teve assim como fosse estava me sentindo estranha, meio indiferente, né, como fosse triste. E o Senhor começou a falar comigo durante a noite na oração. Ele disse: "O que é que você se alimentou hoje? O que é que você fez? O que é que você buscou?" Amém? E, amados, às vezes a gente tem a oportunidade de colocar um som no carro. Quando você estiver fazendo alguma coisa no trabalho, você bota uma pregação, dá uma pausa. Pode dar uma pausa quantas vezes você precisar. A dona de casa, às vezes você está fazendo algum serviço doméstico, vai colocar lá. Você é abençoado, amados, de várias formas. Amém? Você talvez não tenha. Às vezes a gente quer o tempo exatamente só para aquilo. Amém? Eu creio e tem que ter. Mas em alguns momentos durante o seu dia, você pode estar colocando até quando você for dormir. Quantas vezes eu fui abençoada colocando um audiobook, dormi, fui abençoada até eu sonhei no que eu estava ouvindo. Falando sobre cura, sobre muitas coisas. E recebendo, nós temos que entender, nós somos seres espirituais. Nós precisamos dedicar para isso. Amém? E nós precisamos, eu sei que aqui tem alguns pais também, né, aproveitando a oportunidade, nós precisamos observar também o que seus filhos estão se alimentando. Amém? O que é que ele está se alimentando? O que é que você tem visto que ele tem buscado? Amém? Hoje tem um bombardeio enorme de tantas coisas, de tantas notícias, de tantos vídeos. É preciso selecionar também em relação ao que os seus filhos visualizam. Amém? Glória a Deus. E os jovens? Quem está no culto de jovens aqui? Também sou jovem, até com roupa de jovem, né? Como diz a história. Tênis, fui botar logo. É bom porque é bem prático, né? Glória a Deus, é bom demais. Mas a gente precisa selecionar. É para a gente, para todos nós que estamos aqui. Nós precisamos ter cuidado. Existe uma responsabilidade que Deus não deu para outra pessoa. É sua responsabilidade. Ele não deu para outra pessoa. A responsabilidade espiritual da sua vida é sua. Se você vai bem, se você tem buscado o Senhor, alguma coisa não está dando certo, você é responsável. Não destine para outra pessoa aquilo que você tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com esse conteúdo, muitas vezes, leviano, que é a palavra apropriada, que muitas vezes esse espírito de superficialidade tem entrado tanto nas igrejas, como nos casamentos, como nos relacionamentos, como nas amizades, nas relações interpessoais. As pessoas têm buscado essa superficialidade porque, de fato, não tem alimentado o espírito. As pessoas entram no casamento e saem porque é normal. As pessoas têm uma amizade, acaba porque é normal. Isso é essa superficialidade. Nós precisamos entender que Deus ele não se agrada. Amém? O que nós precisamos fazer? Primeiro ponto, alimentar o nosso espírito. Alimentar o nosso espírito. Repito, alimente-se daquilo que nutrirá o seu espírito, edificando a sua fé, e irá ajudá-lo a tornar-se um cristão melhor. Amém? Vou repetir. Alimente-se daquilo que nutrirá o seu espírito, edificará a sua fé e irá ajudá-lo a tornar um cristão melhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu gostaria de falar de outro ponto. Nós vamos falar de alguns pontos aqui nessa noite. Amém? Quantos vão me amar no final? Eu vou ser breve, porque eu não sou de me estender muito, mas eu gostaria de falar, porque eu sei que para nós crescermos na graça do Senhor, é importante a gente observar esses pontos. Amém? O segundo ponto é esforçar de não sermos negligentes. Uau, né?
O que é negligente? Negligente é desmantelado, diga aí bem nordestino, desmantelado, sem ordem, relapso, desleixado, descuidado, imoderado em comportamento. Eita Deus, e agora? Negligente é isso. E a gente precisa se esforçar para não sermos negligentes. Não sermos negligentes, queridos. E essa negligência, muitas vezes, acaba nos afetando, não só na nossa vida pessoal, mas nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no trabalho, no cuidado com a igreja, no serviço. É importante, amados, nós não sermos negligentes, mas sermos aquelas pessoas moderadas, aquelas pessoas que são diferentes nessa parte. São um exemplo. Amém? Nós aceitamos o Senhor, Ele nos tirou do império. Eu sei que tem algo que o Senhor fez, nos tirou do império das trevas. Ele fez algo grandioso na sua vida, mas não foi para a gente viver de qualquer jeito, não. Amém? É para que a gente possa, amados, buscar, de fato, desenvolver a nossa vida espiritual e que a gente não tenha impedimentos para crescimento. Tem coisas que impedem você crescer. Tem coisas que a pessoa fala, meu Deus, como é que eu poderia crescer, eu estar em outro patamar e não cresci ainda? Situações como essa é um exemplo de negligência que faz com que você não cresça. Amém? Faz com que eu não cresça, você não cresça, porque o Senhor, Ele nos chama para a organização. Ele nos chama, amados, para não fazermos as coisas de qualquer jeito. Eu me lembro que uma vez eu estava, na época, indo para a faculdade no início, e eu gosto dessa experiência, é bom porque a gente teve experiência com tudo, né? Então, eu na época, namorando com o Flávio, a gente pegou no ônibus e tinha um cobrador, que a gente sempre fala, um cobrador educado, organizado, bacana, né? Ele chegou lá e disse assim, olha, pode passar, depois vocês pagam. Nem conhecia essa intimidade toda. E eu disse para Flávio, Flávio, se eu tivesse sua empresa, porque eu sempre observava ele, que sempre pegava nessa linha, né? Sempre observava. Então, eu disse a ele, Flávio, se eu tivesse uma empresa, eu contratava essa pessoa. O perfil dele, não só pelo trato, amados, existe característica que não vai sair. Existem características que o Senhor nos deu, amém? Que é tão importante, amados, que a gente não só inspira, né? O Senhor, Ele inspira você a ministrar na vida das pessoas. E às vezes você tem oportunidades que o Senhor vai te dar por causa dessa sua característica. Amém? Eu não tenho ainda, mas desenvolva. Por isso que esforça-te de não ser negligente. É um esforço. Amém? É um esforço. Nós precisamos ter cuidado de não ser relapso. E eu falei para a Flávia, na época, se eu tivesse uma empresa, eu contratava ele, pela característica. Mas eu pergunto, quantas oportunidades diariamente você tem envolvido com pessoas que você tem todos os dias? E quando você desenvolve essa área, a pessoa fala, rapaz, olha, vou contratar fulano de tal. Fulano de tal, né? É uma pessoa que cumpre o que fala. Oportunidades. Oportunidades está todos os dias. O Senhor vai te capacitando, amados. É o favor de Deus, é a graça de Deus. É o poder de Deus na sua vida, sendo aperfeiçoado na sua vida. Amém? Então você está ali. Você está achando que não está acontecendo nada. Você está fazendo simplesmente a sua parte. Você está lá, trabalhando, fazendo com diligência, com cuidado, chegando cedo, servindo as pessoas. E, de repente, as coisas acontecem. Amém? Então, o Senhor, Ele nos chama para isso. Para não sermos descuidados. Amém? Por que eu estou falando sobre esse ponto aqui? Porque essa negligência, ela afeta a sua vida espiritual. Certo? Primeiro ponto aqui dessa parte de negligência é não ser negligente nos pensamentos. Primeiro ponto. Eu falei sobre algumas definições de negligência para você entender, mas eu quero destacar que essas negligências nos pensamentos também podem acontecer na sua vida cristã. Amém? Ou a de mim, né? Não pode, não deve acontecer. Por quê? Queridos, você tem responsabilidade sobre os seus pensamentos, certo? Nós temos responsabilidade no nosso modo de pensar. Então, o que acontece? Você não pode impedir que um pensamento ruim venha, embora você seja cristão. Entende? Mas você pode impedir que ele vire um ninho, que ele fique lá, se fortaleça. E você cultive aquele pensamento.
Então, o primeiro ponto é você não ser negligente dos seus pensamentos. Você ser cuidadoso. O pensamento ruim veio, eu vou falar a palavra de Deus. Amém? Exemplo disso é em Filipenses 4:8. Se puder abrir e colocar aqui. Filipenses 4:8, eu vou citar. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor nisso, pensai, né? Se há algum louvor nisso, pensai. Amém? Então, queridos, existe uma responsabilidade da nossa parte em pensar o que é certo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, nisso deve ocupar o seu pensamento. Você tem que ocupar seu pensamento com coisas boas, queridos. Se você passar o dia todo só com coisas do cotidiano, embora lícitas, mas no final do dia você vai ficar meio capenga, como diz a história. Você vai chegar no dia e dizer, menino, o que é que eu fiz, hein? Porque eu estou me sentindo tão assim. Por isso, é importante, amados, nós termos cuidado sobre os nossos pensamentos. Não sermos negligentes. E isso é uma responsabilidade nossa. Deus não deu para ninguém. Ele não otorgou para outra pessoa fazer a sua parte. Tem coisas que diz respeito a você, que você tem que fazer. Amém? Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas entregam seus pensamentos para o diabo, certo? Por quê? Porque o diabo ele vai trazer sugestão. Então, quando ele vai trazer sugestão, a pessoa começa a pensar, começa a meditar, começa a imaginar, começa a... Você já teve algum pensamento ruim? Sim, não sim? Todo mundo já teve. Você imagina como ficou quando você meditou, se você pensou naquilo? Certamente, em algum momento, você falou, meu Deus do céu, esse pensamento ruim veio. Se você meditou, querido, você sabe como é que você se sentiu. É exatamente isso que eu estou dizendo agora. Se você meditou, se você ficou pensando sobre aquilo, ele certamente trouxe um sentimento sobre a sua vida. Amém? Amados, são as mesmas coisas, mas que isso liberta. Isso liberta a nossa vida. É importante a gente dedicar tempo para meditar sobre isso. Amém? Algumas pessoas se entregam a pensamentos errados ao ponto de o diabo tê-las sob o seu controle. Pessoas que têm um pensamento obsessivo, pessoas que desenvolvem essa patologia porque não administram seus pensamentos. Certo? Então, é importante você não ser negligente nos seus pensamentos. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro ponto sobre a negligência é não sermos negligentes na vida. Amém? Sermos cuidadosos. Nós temos oportunidades diárias, amados, para nós termos cuidado sobre a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento, as nossas amizades, o casamento, né? Não sermos negligentes nas nossas decisões, nossa palavra ser sim ou não. Ah, Thais, eu ainda estou assim, eu ainda estou desenvolvendo. Amém, glória a Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Essa palavra, amados, não é para condenação, mas é para libertação, é para luz chegar, para que nós não deixemos que o Espírito Santo se apague, a luz que está dentro de nós se apague. Nós precisamos, amados, entender que o Senhor quer que você ande sem nenhuma amarra, sem que você possa correr velozmente, sem nada que lhe impeça. E essas coisas são aquelas pequenas situações que vai tirando e vai minando o brilho do Senhor, vai tirando coisas na sua vida, e você, em vez de você desenvolver sua vida no Senhor, o caráter, a graça, a alegria, você vai ficando desvanecido porque você está deixando essas coisas. A negligência, a falta de se alimentar do Senhor. Então, tudo isso faz com que você não desenvolva. Amém? Aleluia. O outro ponto é subjugar o seu corpo à vontade de Deus. Aleluia. Gostaria que abrisse em 1 Coríntios 9, 27. Vocês vão me amar no final? Aleluia. Ama no final, viu? Pois é, diz assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser reprovado. Então, eu tenho que subjugar, isso é uma autonegação, eu tenho que subjugar o meu corpo à vontade de Deus. A minha carne não quer vir para o culto, jovem no caminho. Vou lá, amém? Ah, não quero ir para o culto de oração. Vou lá. Amém, queridos? Quem domina é o seu ser espiritual. Ah, eu não quero trabalhar. Você não vai? Vai. Mas aquilo que você tem liberdade ou uma escolha, por que você não faz? E às vezes são coisas que vai fazer com que você cresça.
Não é verdade? Então, todos os dias você está lá trabalhando, você está fazendo decisões, embora você quisesse, a sua alma, deixar você deitado. Eu quero ficar deitado, mas você vai, porque você sabe o que é certo. Então, queridos, Deus nos chama para uma responsabilidade. Eu tem até uma frase que Flávio me mandou essa semana de uma pessoa falando sobre outra coisa, né? Falando sobre academia, sobre de se exercitar. E eles dizendo desse jeito, que pessoas adultas, eles fazem o que tem que ser feito, né? Eu achei bem interessante. Eu trouxe para a minha vida, lógico que eu estou desenvolvendo essa área também, tá, gente? Mas todos nós, né? Mas eu estou no caminho, viu? O importante é botar os pés no caminho. Então, ele falando que pessoas adultas fazem o que tem que ser feito, independente de estar gostando ou não. Se você quiser fazer só o que você quer, então ele disse, você está no jardim de infância, né? Eu disse, eita, o negócio foi forte, viu? Peguei para tudo, assim, eita, é desse jeito. Então, a gente tem que... Nossa vida espiritual, amados, é gradativa. A gente vai crescendo, né? Como você aceitou o Senhor, você vai crescendo espiritualmente, toma aquele genuíno leite, né? No início, depois você vai comendo a comida mais sólida e assim por diante. Mas nós precisamos sempre avançar. Você nunca vai ficar no mesmo estágio. Você não pode ficar com moleta espiritual e achando que sua vida vai ser maravilhosa o resto da vida nessas condições. Amém? Nós precisamos desenvolver a nossa vida, depender do Senhor, da graça dEle, da sabedoria, para que a gente possa desenvolver as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia. E um ponto muito importante, que às vezes a gente consegue perceber, por exemplo, coisas mais... destacar assim, pessoas que têm tal coisa, com dificuldade de tal coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um vício, né? A pessoa já diz assim, eu não estou assim como essa pessoa. Mas... nós precisamos entender que até a preocupação é a mesma coisa, ok? Então, assim, nós precisamos desenvolver para entendermos que o Senhor, Ele não... que tanto o vício como qualquer outra coisa que existe de libertação, que, digamos assim, né, que nós precisamos estar, né, nessa caminhada cristã, tirando tudo isso, mas precisamos também desenvolver pequenas coisas, como preocupação. Preocupação, queridos, é uma das coisas que mais tem matado as pessoas, tem trazido patologias, tem deixado as pessoas frias, porque não depende do Senhor, não depende da graça do Senhor. Porque você fica ali querendo ver como é que vai acontecer, né? Você se antecipa, você quer fazer as coisas acontecer na sua força e... não depende do Senhor. Com outras palavras, você não está dizendo isso, mas é como se tivesse. Ok? É como se Deus estivesse dizendo assim, você está orando ao Senhor, aí você diz assim, olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor resolvesse essa situação na minha vida, eu entrego diante de Ti essa petição. Não é que você não fala assim, né, petição, mas você fala assim, eu estou entregando diante de Ti essa situação, mas aí você fica assim, não, mas eu quero resolver, preocupado. Em outras palavras, você não fala, mas quando você pega a situação, fica pensando, fica meditando, é a mesma coisa. E nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual para que isso não impeça de você crescer na graça de Deus, de crescer no que o Senhor tem para a sua vida. São esses detalhes que fazem com que você não cresça. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu coloquei aqui também um versículo que eu lembrei agora nessa tarde, que... em Provérbios 17, 22, diz assim, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu gosto muito desse versículo, que ele fala uma realidade muito forte. Né? Se você for uma pessoa alegre, uma pessoa que se regozija, uma pessoa que não fica com aquele espírito, né, abatido, triste. Queridos, se você tiver esse posicionamento de espírito abatido, de tristeza, vai secar até os ossos. Mas se você for uma pessoa que regozija no Senhor, por isso que a palavra fala, né? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Se não tivesse essa importância, ele não teria reiterado a necessidade de se regozijar no Senhor. Né? Então, regozije no Senhor. Coração alegre, amados, ele é um remédio, é um bom remédio para a nossa vida. Amém? Primeira coisa para acontecer na sua vida, comece a sorrir. Comece a se alegrar. Começa a se regozijar antes da bênção se manifestar. Né? É muito fácil, eu estou orando aqui para que Deus me dê tal bênção, mas eu só vou me alegrar quando chegar. Queridos, você é filho de Deus, o Senhor te chamou para você andar pela fé.
Tu acha que fé é como? É só quando se manifesta? É? Não, a fé é quando não está vendo nada. É quando você não está vendo nada, você está crendo, você está declarando e você começa a receber. Amém? E você começa ali naquele momento já a imaginar e celebrar. Quando tiver a manifestação, só foi a manifestação. Você já sabia que ia acontecer. Amém? Então o Senhor nos chama para essa festa. O Senhor nos chama para nos alegrarmos nele. Amém? Aleluia. Aleluia. E eu vou citar mais 2 pontos. O 4º ponto é cuidado no que você fala. Eita Deus. Vamos lá. Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha só. Cuidado com o que você fala. Muitas coisas que você fala, amados, você vai enchendo o teu coração, você vai trazendo essa atmosfera para a sua casa, de murmuração, às vezes até mesmo uma coisa lícita que você pode falar, eita, esse negócio não deu certo, toda a vida não dando certo. Por exemplo, eu estava me lembrando, a gente viajou para Sergipe esse ano e aconteceu 2 situações, né? O pneu deu um BO lá, que a gente, graças a Deus, deu certo, organizou. E o para-brisa também, um carro passou, atravessou na frente e a gente só viu Natal. Aí trincou lá a maravilha, né? De Jesus, o carro. Aí o que acontece? A gente viu, mas quando a gente viu essa situação, a gente tinha 2 opções. Ou a gente reclama, diz assim, meu Deus, estou aqui no meio da BR, como é que pode a situação, né? Com as crianças, porque a gente estava nos 3 carros e a gente se dividindo. Ou a gente falava, vou ficar tranquilo, vou adorar o Senhor, vou conversar, vou esquecer essa situação, entendeu? E saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, assim a gente foi. Os meninos foram agir, trocaram lá o pneu. Quando a gente foi ver, lá na frente já tinha borracharia. Bem pertinho, a gente nem imaginava. No meio de uma BR, não sabia nem onde é que estava direito. E a gente tinha borracharia. Quando chegou, perguntou onde tinha para almoçar, o pessoal tudo com fome. Tinha churrascaria. A gente ficou esperando, foi comer nesse lugar, né, todo mundo. Enquanto arrumou o carro, já estava tudo resolvido. Entendeu? E é isso, queridos. Tem coisas que a gente não pode mudar, que aconteceu durante o seu dia. Ah, por que aconteceu isso? Porque o pneu furou? Não sei, não quero saber por que aconteceu. A única coisa que eu dependo do Senhor é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então eu posso usar a minha boca para falar bênção ou posso falar maldição. Mas eu não devo falar, né? A palavra fala, inclusive, que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição, né? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa boca. Amém, queridos? Em Provérbios, ele fala, no muito falar, não falta transgressão. É sério, né? Ele fala, aí eu coloquei aqui, que nós devemos esperar em Deus e consagrar ao Senhor a nossa vida. Amém? Antes de você anunciar as coisas que você vai fazer, de você falar as coisas que Deus tem colocado no seu coração, consagre ao Senhor. O Senhor falou comigo quarta-feira no culto de oração isso. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, ele falou no meu coração, quarta-feira, eu até distribuí lá para o pessoal que do trabalho esse versículo também, a gente estava conversando sobre outro assunto, falei também. Mas, queridos, nós precisamos consagrar ao Senhor. Amém? Depender dEle. Depender do Senhor. Os planos dele são superiores aos nossos. Ainda que você faça planos, mas o Senhor ele tem coisas superiores. O que Ele faz é infinitamente mais. Quando você depende do Senhor, você não fica preocupado, você não fica, como o Raul falou aqui no início, é a paz de Deus. Raul falou agora no início. Amém? É a paz de Deus que vai guardando seu coração. Amém? Glória a Deus. Deus vai guardando e vai fazendo com que você se conduza no caminho que Ele tem para você. E o 5º tópico, para a gente finalizar, é que você é a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Não busque imitar o mundo. Não busque imitar as coisas que o mundo oferece. Você não deve se enquadrar com as coisas desse mundo. Você não deve. Amém? 1 João 2,15 fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Você não deve imitar as coisas que o mundo faz. Não deve, amados,
compactuar com as coisas que o mundo faz. Você foi separado, a gente até cantou na canção aqui, que você foi separado para o uso exclusivo do Senhor. Você não pode adorar 2 dias, você não pode, uma hora eu estou aqui, né? Uma hora eu estou bem, estou na igreja, uma hora eu estou servindo o Senhor, mas outra hora eu já estou fazendo as coisas que o mundo, né, tem dito que é para fazer. Não. Você tem que se posicionar, amados. Eu faço parte do reino do Filho do seu amor. Eu faço parte do reino da luz. Eu não compactuo com as obras das trevas. Eu não acho bonito tal coisa e não vou fazer. Posso achar, pode me achar quadrada, pode me achar antissocial, né? Como diz a história, eu prefiro ser quadrada e ir para o céu do que, né, ser redondo e ir para o inferno, né? O pessoal fala. Mas eu prefiro fazer a vontade de Deus. Eu prefiro, amados, decidir ser antissocial em alguns aspectos, né? Lógico que você não vai ser antipático, nem, né, desproporcional em uma situação, mas você pode escolher, amados, sem compactuar com as coisas das trevas, sem achar que tem que fazer porque, afinal de contas, é fulano de tal, é meu amigo, é minha amiga. Não, eu vou decidir o que vai exaltar o Senhor. Uma pergunta muito boa para que você possa julgar, certo? Isso que eu estou fazendo está aumentando minha vida espiritual, fazendo com que eu cresça espiritualmente ou não? Isso é uma boa pergunta para você fazer. Amém? Essa reunião que eu vou fazer de um baile de não sei o que lá da escola, um exemplo, né? Um exemplo, gente. São várias situações que podem serem colocadas. Mas, assim, vai adorar ao Senhor, né? Vai fazer com que eu fique bem? Não, tranquilo, eu vou lá, trabalho, tal, não sei o que, estou aqui bem de boa. Por exemplo, o Flávio já, antes de ser pastor, ele era músico de banda, né? Tocava em banda, mas ele foi exemplo naquele local. Naquele tempo, ele estava ali, naquela situação, inclusive teve várias pessoas que ele ganhou para Jesus. Mas você tem que ter, amados, de fato, um entendimento do que você é no Senhor. Porque quando você está em um local como esse, você tem que influenciar, não ser influenciado. Tá certo? Você tem que influenciar. Você não pode chegar no local, né, de ser aquele antissocial, não, porque eu sou separado para o uso do Senhor. Aí está lá separado, o irmão não fala com ninguém, e ia falar, o tipo de crente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você ser separado, você entender o seu papel, e você ministra através da sua vida. Amém? Através das suas atitudes, através do que você está fazendo. As pessoas lhe respeitam. Não vou chamar fulano de tal, nem vou fazer isso porque eu já sei que não gostam, não vai, tá certo? Então, é importante a gente entender essas coisas. Você é a imagem de Cristo. Amém? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4 fala isso. Então, eu pergunto a vocês querem ser inimigo de Deus? Jamais. Aqui em Tiago 4 fala disso, né? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Então é importante, amados, nós não amarmos as coisas desse mundo. Amém? E eu já estou finalizando, e eu gostaria de dizer o seguinte, que são as pequenas coisas que nós precisamos ter cuidado, certo? Às vezes, a gente, como eu inicialmente falei, tem coisas que são lícitas, entretenimento, lazer, coisas boas que a gente pode fazer durante a nossa vida, mas nós precisamos entender se aquilo que nós estamos fazendo está aumentando ou está diminuindo a nossa vida espiritual. Se está nos distanciando ou está nos aproximando do Senhor. Né? É como algo que eles comparam, né? Ele fala o seguinte, que se você quiser ver a direção do vento, você não vai olhar simplesmente para o prédio, você vai olhar para as coisas que estão ao redor do prédio. Você vai olhar, por exemplo, para os papéis que estiver voando, né, para as plantas que estiverem ali, certamente também balançando, e você vai saber onde está a direção do vento. Então, se você quiser, amados, se identificar as coisas, né, na sua vida, você precisa ver esses detalhes. Amém? Esses pequenos detalhes, às vezes, que vai fazendo, que lhe impede de crescer na graça de Deus. Esses pequenos detalhes, pequenas situações, que vai nos afastando do propósito do Senhor. Amém? Então, não são os grandes fatos que nos afastam do Senhor, mas as pequenas, as coisas lícitas, os prazeres, distrações, entretenimento. Né? Nós devemos ter cuidado com essas coisas, para que nós não sejamos tomados pelo espírito desse mundo. Amém? E que nós não deixemos que a luz apague nós.
né? O fogo do Senhor, a alegria do Senhor, todas essas coisas vão se desvanecendo porque esses pequenos detalhes vão fazendo com que você se distancie. E nós precisamos entender, amados, que nós estamos no fim dos tempos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Amém? E nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Não estamos aqui brincando de ser igreja, amém? Nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. O Senhor nos chamou, nos deu uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Cada um tem responsabilidade sobre a sua vida espiritual. E nós precisamos desenvolvê-las, desenvolver a nossa vida espiritual. Amém? Consagração, oração, sermos sensíveis, fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Temos responsabilidade, não destine para ninguém a responsabilidade que é sua. Se você não crescer espiritualmente, certamente foi você que não fez nada para que isso cooperasse. Não foi o seu pastor, não foi sua esposa, não foi o seu patrão, não foi o seu amigo, não foi uma situação que aconteceu no passado. Nós precisamos tomar a rédea da nossa vida e dizer, eu vou fazer, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Eu vou assumir a responsabilidade espiritual. Eu vou me alimentar do Espírito. Amém? Eu vou me alimentar do Senhor. Eu vou me alimentar da palavra. Eu não vou ser negligente com as coisas que chegam até minhas mãos. Amém? Eu vou subjugar o meu corpo. Amém, queridos? Eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor dia após dia. A palavra fala que se nós meditarmos na palavra, buscarmos o Senhor, essa forma é a forma de você ser bem-sucedido. Né? Josué ele fala que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite, que tenhamos cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e irá prosperar o teu caminho e ser bem-sucedido. Então, para você ser bem-sucedido, queridos, vocês precisam meditar na palavra, dedicar ao Senhor. Amém? Vocês me amam ainda? Glória a Deus. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor nos chama para uma responsabilidade. E eu quero ver todo mundo cada vez mais com esse entendimento, no crescimento, para nos tornarmos cada vez mais cristãos melhores. Amém? Melhores, desenvolvermos a nossa vida e não deixar que nada impeça de você crescer na graça do Senhor. Amém? Glória a Deus.